a este podcast. Tudo muito novo, tudo muito, diferente. A gente tá aqui pensando como que a gente faz isso, né? E quero que vocês saibam, que eu estou aqui seguindo algo que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria que fosse algo realmente feito da forma como Ele tem colocado, assim, de uma forma bem natural. Que você se sinta aqui realmente na mesa com filhas e com o pai. E pra isso, hoje no nosso primeiro episódio, trouxe a minha amiga Débora Dantas. E claro, como o nome do podcast é Filhas, eu acho que nada melhor do que a gente falar sobre essa identidade de filha, né? De entender o que uma filha precisa fazer, o que uma filha carrega, porque muitas vezes a gente fala sobre o pai, né? Sobre como ele é, mas sim, o que é ser filha? Olá, pessoal. É muito prazer em ter vocês aqui. Muito prazer e uma honra fazer parte desse projeto que o Senhor colocou no coração da minha irmã. E eu sou a Débora. Se quiser me chamar de Debs, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Envolve muita intimidade, muito coração aberto. E vamos começar por um tema muito bom, né? E de se pensar bastante, né? Porque não foi da noite pro dia que a gente passou a entender o nosso lugar de filiação, né? Isso é uma construção. Mas como que você falou, né, amiga? A partir de onde, como e porque muitas das vezes a gente olha pro pai, né? Então onde que a gente se encontra nisso, né? E, bom, a gente vai ver lá em Romanos, então vamos abrir, né, pra gente não falar nenhuma bobagem, mas isso é legal até, porque uma vez falaram isso, né? Às vezes a gente ora pra uma pessoa e fala que a pessoa é filha de Deus e tudo mais, só que o que ela faz, o que caracteriza alguém ser filha de Deus, né? Vamos lá, abrir em Romanos. Vamos lá. O que caracteriza a gente ser filho? Nossa, isso é muito bom. Primeiramente, é o fato de quando nós cremos em Jesus, nós cremos que a partir de Jesus, agora eu sou livre do pecado. Porque ele tomou esse lugar, ele carregou esse preço, ele pagou esse preço para nos libertar. Então, assim que eu creio em Jesus, de coração, né? Verdadeiramente com meu coração, e confesso com a minha boca que eu creio em Jesus, então eu passo a ser filha de Deus. E automaticamente eu sou liberta. E porque 2 Coríntios 5,17 vai falar que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Então tudo se fez novo. Então a gente já entra nesse pressuposto de que, creio em Jesus, tô começando uma caminhada com Jesus, então eu sou livre. Tô livre. É como se as algemas caíssem, né? Vamos construir. Mas nós não somos só escravos fisicamente do pecado. Nós somos escravos na mentalidade. Então a mentalidade é um processo, e por isso que é uma construção de nós entendermos nosso lugar de filiação. E é filho quem não vive preso às práticas do pecado. E aí Romanos 8, no começo do 12, vamos ler, porque é bom. E fala assim, o primeiro ponto, aqueles que são guiados pelo Espírito. E onde que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu creio em Jesus e eu confesso, eu creio também que Ele agora me deu o Consolador. Não estou sozinha, né? Porque nós não temos Jesus fisicamente, mas Ele foi para nos deixar o Consolador. Então, eu tenho que crer nessa verdade. Porque daí o Espírito Santo vai ter liberdade para me guiar. Porque se eu não crer nisso, eu vou crer em alguma coisa. Sim. E vou potencializar essa outra coisa em mim. Então, vai ser práticas que não agradam a Deus, vão ser um estilo de vida ainda de alguém que mentalmente é escravo, né? E aí ele continua, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, resumindo, é alguém que é guiado pelo Espírito. E alguém que é guiado pelo Espírito é alguém que busca obedecer aos mandamentos. É alguém que se arrependeu, né? Porque o arrependimento ele não é um sentimento. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo e que eu sou filha de Deus?
Porque é uma convicção além do seu sentimento. Porque se fosse pelo seu sentimento, é pelo nosso mesmo, né, amiga? Sim. Tipo, muitas das vezes a gente não se sente, caramba, eu não sou merecedora. Ou, como assim, eu sou filha de Deus, sabe? Mas é uma convicção que é trazida no nosso coração dessa verdade. Por conta do quê? Da palavra. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos guiados pelo Espírito sobre a palavra. Porque daí ela nos liberta. E ela nos muda a nossa mentalidade. É realmente o metanoia, né? E que vai mudando a nossa maneira de pensar. Então, eu gosto muito da parábola do filho pródigo porque traz isso, né? Ambos viam e sabiam quem era o pai. Mas a visão errada dos dois, né? Tipo, via o pai e achava que, ok, tipo, o pai é bom, o pai vai sempre estar ali, mas eu quero seguir sozinho. Já o outro via o pai como alguém que não era tão misericordioso ou bondoso para ele, né? E isso impedia com que ele se enxergasse, que ele era herdeiro já de todas as coisas. Então a gente vê que a mentalidade dos dois filhos precisavam, o quê? Ser rendidas. Só foram rendidas o quê? Eles entendendo que eles eram amados. Então acho que o momento mais crucial de nós entendermos que nós somos filhos é quando realmente nós cremos no que Deus diz, que nós somos amados por Ele. E a gente vai ver isso na vida de Jesus, né? Vamos trazer para o homem dos homens, né? O rei dos reis. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de Jesus realizar qualquer feito e atrair para si qualquer atenção possível, ele tá lá cumprindo a vontade do Pai. Ele tá lá cumprindo porque ele tá seguindo uma vida guiada pelo Espírito. Sim. E aonde a gente vê isso? Pelas atitudes de Jesus. Então ele era um bom filho, ele se deleitava nas escrituras, que a gente vê que com 12 anos ele já estava no templo. Então, ensinando e ouvindo. Então, o que aconteceu? Ele já entendia que ele era filho. Mas aí naquele momento, não só Jesus ouviu aquilo, mas as outras pessoas, né? E que hoje nos ensina isso, de que então não é pelo que eu faço, ok? Mas é porque o lugar de obediência que eu escolhi estar, sim, sabe? Que eu escolhi crer de que se eu nasci de Deus, se Deus me criou, então Ele me criou para um propósito. Sim. E esse propósito começa eu entendendo que eu sou filho. E a primeira declaração que vem do alto, no começo, antes do ministério de Jesus, é o quê? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer. Então, essa questão, né, de quem é filho ou quem não é, a gente pode olhar para a vida da pessoa, ou para nossa mesmo, vamos trazer para nossa vida, né? Realmente vemos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E o que significa ser guiado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia fala que o Espírito guiou Jesus ao deserto. E hoje eu estava lendo, foi muito interessante até, porque conciliou com essa passagem que fala sobre filhos e herdeiros em Romanos 8. E eu estava lendo a passagem em que o Senhor chama Moisés. E o Senhor chama Moisés e Moisés ele vai questionar com Deus, falando assim, Deus está chamando ele para libertar um povo, para viver uma missão, né? E aí, só que Moisés, ele tinha muito essa crise de quem ele era, porque ele foi tirado do povo dele, ele cresceu em outro povo, ele foi para outro lugar, ele viveu todo esse processo, quem eu sou? Então essa é a primeira pergunta que Moisés questiona Deus, tipo assim, Deus tá falando sobre a missão dele, e aí a primeira pergunta que ele faz é assim, mas quem eu sou? E é engraçado porque Deus não vai responder essa indagação dele. A coisa que Deus vai responder é o quê? Eu estarei com você. E na verdade é entender que Deus já estava com ele. Então eu acho que a gente... da onde então vem esse lugar de que eu sou filha? Nasce desse lugar de quando eu tô em intimidade com o Pai. Quando eu tô conhecendo a Deus, sabe? Quando eu tô dispondo meu coração, eu tô aqui, eu não entendo muito, principalmente no começo da nossa caminhada, né? A gente começa a ler, a gente começa a buscar mais de Deus e a gente vê que não é pelo que a gente fez, pelo que a gente vai fazer, que Deus... E teve muitos momentos que Deus me trazia isso à memória, né? Tipo, quando eu tava vivendo alguma temporada da minha vida, Ele falou assim, mas filha, por que você tá com essa crise
de que você não tá conseguindo fazer o que você quer fazer pra mim, se eu, quando eu te quis, você não tinha nada pra me oferecer. Nenhuma gota, sabe, sequer de deleite, de você querer me obedecer. E agora que você tem, tipo, você acha que eu sou esse homem que mente, que volta atrás, a Bíblia declara que Deus não é assim, né? Que uma mãe e um pai podem se esquecer do seu filho, mas que Deus não se esquece. Então, acho que parte por esse ponto de que crer na presença de Deus na nossa vida. Por isso que quando a gente se achega até Deus, a gente o encontra. Ele vai falar isso, né? Quando vocês me buscam de todo o coração, e quando vocês podem ter certeza que se vocês se achegarem, eu me deixarei ser achado. Então, eu preciso crer que Deus está comigo. E porque quando eu creio, quando eu entendo isso, a minha identidade, ela fica no lugar que ela tem que estar. Eu reconheço que eu sou filha, eu vou agir como filha, eu vou pensar como filha, porque é o que ele está declarando. Então, vamos abrir a Bíblia. Quantas declarações existem de Deus sobre nós? Sabe? De que nós somos novas criaturas agora, de que as coisas passadas já se foram, de que nós não somos mais escravos do pecado, que realmente nós podemos ter uma vida guiadas pelo Espírito Santo, que a gente acabou de ler. Então, e parte desse lugar, de que, Deus está comigo, sabe? É Deus respondendo essa pergunta, olha, aí tá o meu filho, eu tô com ele, e eu vou estar com ele, né? Algo que você falou e que me remeteu sobre isso, que eu percebi, é que quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe quem nós somos. Porque volta tudo pra fonte, né? Que é o que a gente tava falando sobre pureza, né? E sobre a água, algo que, sei lá, eu comecei a refletir aqui. Se a gente quer saber sobre aquela água, a gente vai na fonte. E a gente vai saber se aquela fonte está boa. E se no caminho não aconteceram coisas, por exemplo, o Rio Tietê, lá na fonte ele é ótimo, ele é perfeito. Mas no caminho aconteceram coisas, sabe? Isso pode ser a nossa vida, sabe? A fonte é o Senhor. Mas se no caminho nós não formos realmente guiados pelo Espírito, a gente vai ser igual o Rio Tietê, sabe? Mas a gente pode ser igual um rio bom, que tem a fonte e onde corre o rio é um lugar bom, quando a gente é guiado realmente pelo Espírito, né? E o Senhor, ele me falou que a gente duvida da gente quando a gente duvida de Deus. Pra mim, isso volta muito no conceito do que ele nos fez pra ser, imagem e semelhança. Então, se a gente é a imagem, estamos sendo feitos à semelhança do Senhor, duvidar de nós, assim, desse lugar de o que eu sou, não como uma coisa soberba, de tipo, eu sou algo, sabe, com algo de engrandecimento, mas algo de eu não sou, eu não posso, eu não sou suficiente, eu não tenho valor. É duvidar do próprio Deus, que nos fez nesse lugar de imagem e está nos fazendo semelhança, né? Acho que entra muito no acordo do que você estava falando, né? E é muito bom porque se a gente for olhar nas passagens que Jesus ele era questionado quando ele se declarava ser o Filho de Deus, Jesus sempre falava assim, do Pai. Então, quando eu falo do Pai, eu sei quem eu sou, né? Quando eu tô olhando pro Pai, isso aqui foi o que o Pai me falou, isso aqui foi o que eu aprendi do meu Pai, o que eu vi do meu Pai, porque Jesus declarava muito isso. E logo em parte ele falava assim, então eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou porque eu sei do lugar, de quem eu venho, de quem eu pertenço. Isso é muito legal, porque é de fato isso, tipo, eu sei a quem eu pertenço, então eu sei quem eu sou, sabe? Porque você conhecer o caráter de Deus e a gente entender que, ok, o pecado entrou no mundo, mas algo que eu amo falar para as crianças e para os adolescentes e para as pessoas é que, assim, eu entendo que o pecado entrou no mundo, mas antes do pecado, foi Deus que nos criou. Tipo, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, não, o pecado, o inimigo que obedece também ao Senhor, as mentiras que vêm, ok, elas existem, elas contaminam, elas deturpam a verdade, sabe? Às vezes vem contra a gente muito forte, nos aprisiona, nos torna escravos, mas antes disso nós entendemos que existe o Deus que é criador e o Deus que é aquele que prepara o sacrifício para nos libertar, para nos cobrir, para nos ter por perto, porque a vontade de Deus sempre foi nos ter por perto, sabe? Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, porque ele falou assim, nós vivemos
plena satisfação e harmonia entre nós. Então o homem vai viver isso também. Nós queremos ter esse relacionamento com a criação, sabe? O Criador olhou para a criação e falou assim, nós queremos ter íntima, sabe, comunhão com eles também. Então quando Deus cobre quando Deus cobre Adão, né, ele falou assim, independente daquilo que entrou ou não, que agora o pecado entrou, o meu desejo sempre foi ter você por perto. Então se você tá nu e tá com vergonha, então calma aí, eu vou te cobrir. Sabe, se você tá com roupas que não te cabem, que não te ajudam a chegar pra mim, calma aí, eu vou trocar suas vestes, sabe? Porque Adão tenta com as suas mãos, né? Fazer lá, se cobrir da sua vergonha, e Eva também, mas aí o Senhor vai lá, sacrifica um animal, pega aquilo ali, prepara uma roupa pra eles. Isso é incrível, porque nós vamos ver também o Deus que é completamente criativo já, aí, né? No começo da história de redenção. E aí ele cobre Adão. Pra que Adão e Eva, vem cá, vocês vão ouvir nossa, isso é muito legal, porque até a correção e a disciplina, Deus vai falar assim, vocês não vão escutar de longe, eu não queria vocês pra longe, vocês vão ser corrigidos, mas estando perto. Aí a gente vai lá pra Hebreus, que fala sobre nós entendermos que se nós aceitamos a disciplina do Senhor, é porque nós somos filhos. Agora eles falam assim, mas caso vocês estejam sem isso, sem a disciplina e sem a repreensão, então vocês são bastardos. Então, caramba, meu Deus. Porque aí fala, né? Porque os nossos pais terrestres nos corrigem de acordo com o que eles acham que é melhor ou não, até o tempo determinado. Mas Deus, ele realmente faz todas as coisas porque nos ama e porque quer o nosso bem. É isso que Hebreus vai declarar. Então, quando a gente entende isso, a gente passa pelas provas, pelas mentiras que vêm pra tentar roubar a nossa filiação. Porque o que mais Satanás tenta atacar, né, e tirar da gente é assim, se você é filho de Deus, então por que você tá caindo nisso? Por que você tá fazendo isso? Nossa, se você é filho de Deus, por que você ainda não tá onde você tem que estar, né? E foram as mesmas coisas que ele tentou Jesus lá no deserto. Exatamente. E como a gente vence isso? Palavra. E não só... Porque olha o que Jesus está mostrando pra gente. Vocês só vão permanecer com a mentalidade de que vocês são filhos de Deus e agir como filhos de Deus quando vocês crerem naquilo que o Pai de vocês está falando sobre quem vocês são ou sobre as coisas ao redor de vocês. Então, como que Deus, o que Deus fala sobre tal área da minha vida? Então, se Satanás vir tentar roubar isso, eu vou declarar a verdade de Deus sobre aquela área. Entende? Então, Satanás está vindo contra a minha pureza, está vindo contra se eu sou isso, se eu sou aquilo. Então, mas existe uma verdade de Deus. Então, eu vou vencer com essa verdade, permanecendo, tendo fé naquilo que Deus está falando. E aí, Satanás não tem argumentos, Sim. né? Porque eu gosto muito desse ponto também, de que se nós pertencemos ao Senhor, até mesmo essa correção não pertence ao inimigo, sabe? Esse julgamento, até o julgamento, a Bíblia é muito clara em dizer quem é que vai julgar todas as coisas. Não é o inimigo, não é o pecado, é o Senhor. Então é o Senhor que é o juiz de todas as coisas. Então se é para eu estar no lugar de ser corrigida, para que eu seja transformada, para que eu seja mudada, sabe, quanto ao meu caráter, quanto a uma maneira de pensar que às vezes está errada, uma atitude que não condiz em algo que agrade a Deus e que também ame o meu próximo, esse lugar precisa ser no Senhor. E aí a gente vai entrar em Hebreus de novo, que fala o que Jesus se tornou a partir do momento que ele morreu, ressuscitou, ele foi pro céu, mas ele foi pro céu para estar fazendo algo por nós. Ele continua fazendo, sabe, e se movendo para que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso é muito poderoso, porque Jesus está lá no céu, mas ele continua o quê? Intercedendo por nós. Ele está sendo esse mediador de estar entre Deus e os homens, falando assim, não use da sua ira, sabe? Mas use da sua bondade, da sua misericórdia, Pai. Sabe, ame eles. E olha isso, né? Porque a gente lembra lá de Abraão. De Abraão, quando o Senhor aparece pra ele. E aí, porque eles
três homens, né, que aparecem para Abraão, e um deles é o Senhor, né, e a gente entende isso estudando a passagem. E aí os dois homens continuam, né, e aí o Senhor permanece ali com Abraão e ele fala assim: acaso poderei eu esconder o que eu estou prestes a fazer do meu amigo? E aí ele começa a falar para Abraão o que aconteceria. E aí Abraão, conhecendo seu amigo, vai falar assim: ô amigo, você é tão misericordioso que se tiver um justo lá, você não vai destruir a cidade. E aí o Senhor fala assim: se tiver um, eu não vou destruir. Então, nós precisamos conhecer o Senhor para entender quem nós somos. Porque só crendo no Senhor e só estando com o Senhor, a gente vai ser em plenitude, vai estar caminhando, porque nós entendemos que nós estamos caminhando nesse processo de santificação, de estarmos sendo transformados e restaurados ao nosso designer original, justamente por estar perto do Senhor. Então a gente precisa estar nesse lugar que desde a criação e da fundação do mundo o Senhor já havia preparado para nós, perto dele, indo dele, caminhando naquilo que ele disse. Porque daí sim, né, nós vamos estar sendo filhos e filhas de Deus, que são guiados por Deus. E não por qualquer coisa que sobre, fale. Sim. Até porque a gente já viveu uma temporada da nossa vida que, nossa, a gente se anulou, né? Às vezes se perdeu de si por querer ser várias versões que agradavam as pessoas. E quando a gente parou, nossa, quem nós somos, sim, né? Eu me fiz, eu tive muito uma crise disso. E foi algo que eu precisei aprender mesmo estando com o Senhor, de quem eu era, porque... E foi ouvindo dele. E eu gosto... Nossa, eu falando agora, eu lembrei de algo que ministrou tanto no meu coração quando eu tava no McDonald's, né? E tava um casal de amigos... E aí o filhinho dele, que tem 5 anos, perguntou pra ele assim... tinha um suco que era pra ele tomar. E ele... Nossa, ele já tem essa autonomia, ele sabe o que ele gosta ou não, os sabores, né? Porque já tá acostumado, sim, a tomar. E já foi várias vezes, mas é como se fosse pela primeira vez que ele estivesse tomando um suco e ele falava assim pro pai dele: papai, eu gosto desse suco. Cara, aquilo ali, eu até me arrepio. E, aquilo ali falou tanto comigo, amiga. Porque eu falei assim, o pai sabe de tudo de mim. Sim. É o que Salmo 139 vai falar. Que antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos teceste, tipo, o Senhor já nos formar. Então, que coisa linda, né? Tipo, não tem como. Então, só o Senhor pode dizer quem nós somos. Só dele. E a gente até deixa, né, um incentivo. Vai perguntar pro Senhor. Eu falava muito sobre os adolescentes. Eu posso falar de vocês, porque eu caminho com vocês, mas ninguém é melhor do que Deus. E você pode ter certeza, e até para amigas que não eram cristãs, eu falava assim: você vai orar, e eu te dou a total certeza que Deus vai te responder. E uma delas até conta testemunho disso, que ela começou a orar e Deus começou a responder. Ela ficava orando e pedindo respostas para Deus, e Deus respondia, e ela ficou fazendo isso tipo durante uma semana, assim, porque ela viu o que aconteceu, assim, não acredito, é sério. Aí ela ia, orava, Deus respondia. Aí ela orava de novo e Deus respondia naquilo que ela pedia como resposta. Aí falou assim, porque Deus é esse Deus que quer nos trazer pra perto, sabe? Sim. Não, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Sim. Então, como nós chegamos? A intenção do nosso coração de fato, tem que ser essa, de que o coração quebrantado e contrito, qual Ele declara que não despreza. Então, o Senhor não está procurando a quem desprezar. O Senhor está procurando a quem se aproximar. Tipo, é engraçado, porque isso muda a nossa forma de enxergar Deus. Tipo, nossa, senão a gente vai ficar pensando, nossa, Deus está procurando a quem desprezar. Não, Deus está procurando a quem Ele pode se aproximar. E aí a gente pode entender o quê? Então, se eu preciso ter um coração quebrantado e contrito para que Ele se aproxime, então eu vou buscar isso. Porque eu sei que Ele não está buscando me desprezar, mas Ele quer me encontrar. Então eu vou me colocar nesse lugar de encontro para que Ele me encontre, para que eu ouça Ele, para que eu conheça Ele.
E isso transforma a nossa vida e vai transformar até o final, porque tem tanta coisa ainda que a gente... Para acontecer. Para conhecer. Isso que você falou parte muito do ponto de uma frase que você falou pra mim e ficou muito, muito gravada no meu coração, é que o Senhor, ele não envergonha os seus. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de quem realmente é Deus, até nessa hora de correção. Às vezes a voz que vem na nossa mente é uma voz muito mais, ou até fora, externa, é muito mais no sentido de deturpação, assim, de te diminuir realmente, de você se sentir diminuída, sabe? Quando o Senhor, ele coloca a gente num lugar e ele fala pra a gente amar a repreensão, né? E ele fala que ele repreende os que amam. A gente ter esse entendimento de que quando o Senhor, ele vai, nos leva a esse lugar de correção, não é um lugar de juízo, justamente como você pontuou, né? De estou procurando a quem julgar, a quem ser mal, mas o Senhor é bom, sabe? E então a gente precisa ter muito, muito esse olhar. E voltando a esse ponto de que outra coisa que Deus, ele falou comigo é que a forma como nós amamos é a forma como nós aprendermos, como nós nos vemos amados, sabe? E aí eu até vi aquela frase lá que é muito famosa As Vantagens de Ser Invisível, né? Que a gente aceita o amor que a gente acha que merece ter. Então, quando a gente tem um olhar deturpado do que é o amor, a gente começa a aceitar coisas diferentes. E o amor, ele envolve tudo em relação a quem nós somos. Porque aí parte do ponto de que Deus, ele é amor. E ele é o criador de todas as coisas. E ele nos fez para ser o quê? Imagem e semelhança. Tudo volta para isso de conhecer realmente ao Senhor, né? Pra gente entender quem somos nós. E Sim. Como devemos agir. Que aí entra num ponto também que eu queria que a gente falasse mas acho que você quer falar alguma coisa, né, antes? Eu só quero ler uma palavra que a gente está conversando sobre Hebreus 12, né? E embasar isso na palavra que fala assim, versículo 5, Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Nossa, olha isso, a quem gente. aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Perseveram no quê? Perseveram em serem o quê? Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não quer... E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, aí ele está falando esse todos, quem são esses todos que se tornaram participantes? A gente vai lá, ler em Hebreus 11, dos homens e mulheres que deram bom testemunho da fé, que andaram com o Senhor. E a palavra vai falar a qual o Senhor não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque eles não caminharam para que tivesse alguma recompensa aqui. A Bíblia fala que eles rejeitaram, sabe, qualquer coisa que fosse em relação aqui, porque eles olharam para aquele que é invisível. Isso aqui está falando do Filho de Deus, que é Cristo. Então eles olharam para o dia do Filho, para o dia que Jesus estaria rendendo todas as coisas, no qual Jesus estaria se tornando o autor e consumador da nossa salvação, sabe, não só para eles, mas quanto para nós também. E eles não aceitaram viver para esse mundo ou se satisfazerem nos pecados, sabe, e nos prazeres passageiros, que é o que Hebreus 11 vai falar. E aí, continuando no versículo 9, fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Olha isso. A gente acha que se sujeitar a Deus é escravidão, mas a Bíblia está falando que quando nós nos sujeitamos ao que Deus está falando, aquilo vai nos trazer vida. Então, quando eu estava em momentos que, por mais que estivessem difíceis, mas eu estava obedecendo ao Senhor em alguma direção, eu olhava para o Senhor e falava assim: Senhor, obrigado. Porque quando eu obedeço, eu tenho vida. E eu falava isso, de fato, que eu podia respirar. Eu podia sentir o meu coração dar aquele respiro profundo e soltar e ter paz, sabe? Então eu olhava pro Senhor e falava assim... E esses momentos que não acontecem, eu falo assim: Deus, eu sei que às vezes a gente tá num momento difícil, mas como é bom saber que nós estamos te obedecendo, porque isso traz vida. Isso traz vida pros nossos ossos. A gente se sente saudável, gente. Isso é muito forte.
E ele vai falar isso. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos, pois eles, os nossos pais terrestres, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parece. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus está nos corrigindo, nos aperfeiçoando como filhos, porque Ele nos ama, porque Ele quer o quê? Que sejamos participantes de quem Ele é. Ele está falando assim, eu quero que vocês... Porque vocês só podem me ver se vocês forem santos, como eu sou santo. Então, eu quero tanto ter vocês comigo e sendo participantes daquilo que eu sou e que eu criei vocês para ser, vocês precisam aceitar a minha disciplina, vocês precisam acreditar que o que eu digo para vocês é pro bem de vocês, sabe? Então, nós, igreja e todas as pessoas que passam a crer em Jesus, tem que se agarrar a essa verdade. Por isso que eu falo que a gente precisa devorar a Bíblia e permanecer nela e perseverar nela, nas palavras do Senhor, porque isso guarda o nosso coração. Sabe? Ela é o alicerce mesmo, né? Porque o dia mal vem e o dia bom também. Sim. E onde vai estar alicerçado sua casa, né? A gente precisa... Realmente, a palavra, a gente falando aqui, né? Algo que ficou muito focado. Sempre que a gente tem alguma conversa, tem algo a qual o Senhor sempre me chama muita atenção. Uhum. E agora isso é sobre a palavra, realmente. A palavra a qual você vai ter no tempo. Qual é a sua palavra? Como Jesus, sabe? Jesus, ele tinha palavra. Ele tinha palavra e ele refutava aquilo. Para que as coisas não roubem o nosso coração, realmente. Porque ela, tanto a boa quanto a ruim, ela tem o poder de nos roubar, né? E algo a qual realmente eu tenho visto, assim, em relação ao Senhor é esse tempo de não olhar para as coisas, pelas coisas, mas procurar os pés do Senhor e estar ali em contemplação e adoração. E para que as coisas não nos roubem daquele lugar, a gente precisa ter um alicerce correto. E o alicerce sempre é a palavra, né? E o que eu queria falar era sobre a continuação de Romanos, que na verdade acho que a gente estava lendo que ele impute algo, né? Tipo, ele fala sobre como somos filhos, mas o que os filhos fazem, né? Ele fala, por exemplo, da participação do sofrimento de Cristo, né? Porque às vezes a gente acha que as coisas são de graça, né? Que aí, acho que até a gente tava falando sobre isso ontem, mas eu tava falando isso com meu irmão e ele falou pra mim algo que a gente sempre escuta. A graça não é de graça. Então, a gente acha que muitas vezes a gente recebe coisas, mas que a gente não tem deveres ou não mantém um posicionamento. Porque não necessariamente seja algo que a gente deva em alguns momentos. Mas é um posicionamento realmente quanto a isso, né? Mas enfim, vamos voltar a isso. Que um filho... O que o Senhor espera de um filho? Acho que a gente pode fundamentar a pergunta nisso. Muito bom. Eu acho que... algo meu, assim, e você perguntando me fez lembrar. Não tem como, porque hoje de manhã no devocional, eu pensando sobre o podcast e lendo a história do povo saindo do Egito, eu fiquei pensando, né? O propósito de Deus em tirar... Olha o que Deus vai falar para Moisés, falar para Faraó. E aí a gente entende o que Deus, assim, em primeira parte, porque você falou sobre esse lugar de contemplação e adoração. E aí, olha o que o Senhor vai falar para Moisés, falar para Faraó. Ele fala assim: o Senhor disse a Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 21, vai falar assim: o Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Eu estou falando do povo. Diga a Faraó, versículo 22, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, então liberte o meu filho da escravidão, para que me adore. Então, vamos fechar aqui? Para que me adore. Então, o que Deus quer do seu filho? Que eu adore. Sim. E o que é adoração? O que é adoração? Vamos lá, vamos para o povo no deserto. O povo já estava no deserto, foi liberto. Qual foi o momento de adoração com o Senhor?
Porque a Bíblia fala que quando Deus fala para Moisés que tiraria o povo do Egito, seria para o adorar no monte. No monte. Então, onde a gente vai ver isso? Quando o Senhor faz o convite agora para o povo subir, para se aproximarem. E ali aconteceria um momento de adoração. Então, a adoração é quando um filho se aproxima de Deus para conhecer a Deus. Moisés conhecia já, mas agora Deus está falando assim, ó, vem para perto vocês também. Vocês não vão ser consumidos, sabe? E aí o povo não aceita. Caraca, meu Deus. E eles estavam há poucos dias. Alguns estudos falam que quando o Senhor chama eles, eu tô até lendo um livro que fala sobre isso, que ele fala assim, alguns estudos e alguns relatos falam assim que quando esse momento acontece, de que o Senhor chama o povo para se aproximar do monte, mas eles atemorizados. E aí, vamos falar de algo que nos rouba da identidade de filhos, é o medo. O medo. O que nos impede de nos aproximarmos de Deus? E a gente vai ver isso lá desde o Éden. Desde o Éden, é o que? É o medo. O medo, porque... O que mudou? Porque o medo, ele traz filtro errado para os nossos olhos de quem Deus é. É imputando a Deus aquele que vai corrigir, sabe? Que vai impor, que vai maltratar, sabe? Nossa, já viu uma criança quando faz alguma coisa de errada? E a forma como que você reage vai fazer com que ela se aproxime, fale a verdade e naquele lugar você a corrija em amor, ou por outro lado você já vai chegar com um certo posicionamento ao qual vai afastar a criança de você, vai fazer com que ela queira mentir, porque se ela falar a verdade, ela já espera uma correção, e correção não de um lugar de amor, então ela sabe que ela vai sofrer. Nossa, isso... Então o medo faz com que nós recuemos de Deus e passemos a acreditar em algo que é mentira sobre Deus, de que, meu Deus, ele vai me matar, ele vai, sabe, me lançar fora. Mas quando Deus fala assim, ó, venham até mim, é porque Deus está falando assim, só eu posso transformar, cuidar de vocês, tornar vocês livres. E aí o povo não se aproxima e não adora. E aí o que acontece? Porque, então, se Deus nos chama de filhos e espera que nós o adoremos, e aí a gente vai ver isso na vida de Jesus. Jesus não adorou, sabe, ao inimigo, ou as propostas de satisfação momentânea desse mundo, aos prazeres desse mundo, mas adorou a Deus. E como que ele adorou a Deus? Permanecendo nas suas palavras e sendo fiel. Então a adoração é quando, caramba, eu conheço o Senhor, ou eu tô conhecendo o Senhor, então eu vou corresponder a isso. Eu vou corresponder a isso, agindo diferente, pensando diferente, me colocando nesse lugar de se aproximar dele para deixar com que ele trate as minhas feridas, os meus males, sabe? Os lugares assombrosos que existem dentro de mim. E aí o povo não se aproxima, não adora a Deus, e logo depois a gente vai ver o que acontece. Levanta um bezerro de ouro. E aí eles estão voltando à mentalidade de escravo. Sim. Porque eles estão deixando de adorar a Deus. E quando eu adoro a outras coisas e não a Deus, eu me perco em quem eu sou. E aí, isso entra no que a gente estava falando sobre aqui, Romanos, do que a gente estava lendo. Falando sobre o Espírito ser aquele que nos leva para que a gente não tenha aquela mentalidade caída. Tá falando atemorize. Aqui, exatamente, para que a gente volte. Então, quando a gente não é guiado realmente por esse Espírito, a gente volta a ser aquilo a qual nós estamos no mundo. Sim. Por isso, uma dica muito importante, não só uma dica, um conselho. Não endureça seu coração, não endureça. Hebreus vai falar sobre isso, para que quando o Espírito estiver comunicando algo no nosso coração, não vamos endurecer ele. Meu, o Senhor tá me corrigindo? Tá bom, Senhor, eu aceito essa correção, e então faz o que o Senhor tem para fazer, porque eu sei que é o melhor para mim, sabe? E, nossa, nesse lugar de humildade, né? Sim. Nós passamos a viver coisas extraordinárias com o Senhor. Respondendo a sua pergunta é isso. O Senhor quer dos seus filhos que o adorem. E aí a gente vai entender que aqueles que adoram não é mais sobre um lugar, que ele vai responder para a mulher samaritana o quê?
não é mais no monte, ou em Jerusalém, ali ou aqui, mas aqueles que me adoram em espírito e em verdade. São estes os adoradores ao qual Deus procura. Olha isso. Isso é muito... Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela... Amiga, não tem como, tipo assim... Isso é muito legal, sério, eu tô empolgadíssima agora. Porque, caramba, ele tá falando assim, olha... Eu sei que você não se sente digna do que eu tô te falando, do que eu tô te dando, dessa água que vai jorrar a partir de você agora. Mas eu te garanto que já não é mais sobre o lugar. E quem Deus tá procurando é aquele que adora em espírito, e a gente tá falando de alguém que é guiado pelo espírito e em verdade. E em verdade é o quê? É a verdade dele, não a nossa. É a verdade dele, o que ele diz. E é por isso que a gente precisa trazer à nossa memória o que Moisés vai declarar. Deus, quem eu vou dizer que é o Senhor pro povo? Eu sou o que sou. Então, se ele é o que é, eu também sou o que sou. Porque o eu sou diz quem eu sou. Entendeu? Então... Isso é forte. Senão a gente acaba surfando a onda dos outros. Sim. E a gente vive nesse lugar vazio. Porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe quem Deus é. E a gente vive numa eterna insuficiência com um vazio gigante dentro de nós, padecendo mesmo vivos. E não vivendo uma vida em abundância, porque é isso que Cristo vai nos falar, meu. Eu tô trazendo pra vocês uma vida em abundância, sabe? É mais do que hora da gente correr pra esse lugar e crer em quem o Senhor disse que a gente é, pra que a gente, de fato, superabunde nessa graça, sabe? Nessa identidade, porque lá em Romanos vai falar, logo embaixo, logo depois, a partir do versículo 18, do que esses sofrimentos vão despertar na gente, mas qual é o propósito? Ele tá falando assim, olha, a ardente expectativa daqueles que estão no mundo, da criação, que ainda estão escravas, que ainda estão presas, eles estão aguardando quem? Os filhos de Deus. Então é pra ontem que os filhos de Deus precisam se crer que são filhos de Deus para se comportarem como os filhos de Deus e levarem essa identidade para outros também, sabe? Então não é... Aí a gente quebra esse lugar de rivalidade e comparação. Falando assim, meu, eu não tô aqui pra competir com você, eu tô aqui pra que você entenda que você é filho também, você é filho amado, Deus quer te tornar, sabe, alguém que é a imagem e semelhança dele, por meio que fazendo nova todas as coisas, sabe, transformando a sua maneira de pensar, tirando as vãs filosofias que você foi pegando tudo e mais um pouco que poderia pra tentar agradar as pessoas ou até tentar se achar, porque é muito também de um lugar da gente tá procurando se achar, esse desespero por encontrar e saber, querer ser aceito. Vamos lá pra palavra, Deus tá ali, Deus tá só te esperando, Ele quer te aceitar. Ele quer que você se torne filho por adoção. Crê em Jesus, creia você também. E bora ser filho de Deus e viver nesse poder, porque nós também estamos esperando ansiosamente por essa adoção ainda. A gente tá esperando também, então imagine, né? É aquilo, eu tô nesse processo de que eu sou filha de Deus, mas a gente entende que Ele vai vir nos resgatar ainda. Eu tenho propriedade, eu também já estive nesse lugar, mas alguém me deu identidade, alguém me deu roupas limpas, alguém vestiu os meus pés, alguém colocou um anel no meu dedo, alguém me fala sobre coisas eternas, então esse alguém também quer dar isso pra você. Esse alguém é Deus Pai, sabe? Então é isso que as pessoas estão esperando, é isso que a criação está esperando. É isso. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, amiga, por esse tempo. Obrigada pelo nosso primeiro episódio. Obrigada por se disponibilizar, né, aqui. E você é uma bênção. Você é um grande presente, assim, de Deus pra minha vida, pra minha família. E eu tenho certeza que pra todas as pessoas que vão ouvir esse podcast, mas para as que convivem com você. Você realmente é um reflexo do Senhor, sabe? Não algo deturpado, mas um reflexo e você busca isso, sabe? E eu sou muito grata ao Senhor, porque eu aprendo muito com a sua vida. Muito mesmo. E eu vou parar de falar pra que a gente não chore. Mas muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Você quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos? Amiga, eu só queria fazer uma oração pra aquele que vai ouvir ou pra aquela que vai ouvir. Sim. E a gente pode terminar nisso, né? Perfeito.
Você quer orar? Quer falar coisa? Pode orar, eu já orei pra começar. Então tá. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento e nós oramos para que todas as palavras que não pertencem a nós, mas pertencem a Ti, essas verdades que têm o poder de libertar, sabe, uma mentalidade que está escrava, que está refém de mentiras, nós declaramos no nome de Jesus, caindo em terra boa, sobre cada mente e coração que vai estar ouvindo esse podcast. E nós declaramos, sabe, o poder da Tua graça que torna-nos filhos de Deus, que nos alcança e que Espírito Santo você possa alcançar a cada ouvinte, Senhor, e trazê-los a convicção de que o Senhor os ama e de que o Senhor tem roupas limpas para eles, que o Senhor tem, sabe, coisas novas para que eles sejam novas criaturas, Pai. E não só, sabe, na sua identidade, mas em todas as áreas da sua vida, para que eles tenham e recebam de Ti, Jesus, aquilo que você veio nos trazer, que é uma vida em abundância, e essa vida é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, a qual nos leva a obedecer aos Teus mandamentos e a guardá-los e a cumpri-los por amor e por conhecer a Ti. É o que nós declaramos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Tempo precioso. Um grande beijo no seu coração. Que o Senhor seja o centro da sua vida. Que você seja usado pelo Espírito Santo. E que você entenda e saiba que você é filha. E que você leve essa identidade com você por onde você estiver. Um grande beijo.